Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou mãe do Gabriel. Na nossa última leitura, eu falei um pouco sobre o prefácio do livro do Simprembaba, onde o autor Reinaldo Gianecchini deixa lá seu depoimento depois do câncer que ele teve. E hoje eu gostaria de continuar fazendo a leitura desse livro. Talvez o maior infortúnio do ser humano tenha sido, em algum momento da sua jornada, ter acreditado ser o centro da criação. Nossa inteligência nos proporcionou muitas conquistas. Conseguimos um certo domínio sobre a matéria e, com isso, passamos a agir como se a natureza existisse somente para nos servir. O ego, enquanto símbolo da individualidade, tomou conta da nossa experiência na Terra. Essa visão limitada nos conduziu ao esquecimento de quem somos e do que viemos fazer aqui. E hoje sofremos de uma profunda doença chamada egoísmo, que nos leva a manifestar um grau insustentável de desrespeito à natureza e aos outros seres humanos, além de uma profunda ignorância em relação ao significado da vida. No decorrer dos séculos, temos usado nossa inteligência para reafirmar essa visão autocentrada e para provar que somos superiores a tudo e a todos. O ego, que é apenas um veículo para a experiência da alma neste plano, tornou-se o imperador máximo e o individualismo tomou proporções brutais. Perdemos a conexão com nossa identidade espiritual e com a própria razão de estarmos aqui. Deixamos de nos questionar sobre o sentido da vida, e isso aprofundou o esquecimento da nossa essência e dos valores intrínsecos a ela. A teoria que considera o universo como produto de um acidente cósmico, o Big Bang, sustenta a visão materialista de que não existe um propósito para a vida. Se somos produto de um acidente, estamos aqui por acaso. E se estamos aqui por acaso, não há um propósito para a nossa existência. Essa ideia, porém, decorre da nossa incapacidade de explicar, através dos métodos científicos, o que está por trás do mistério da criação. E isso é o que nos leva a negar o espírito e a acreditar que não existe nada além do corpo e da matéria. Mas esse materialismo é o que tem impedido a nossa evolução. Não somente espiritual, mas também material. Porque dessa maneira estamos nos tornando cada vez mais cegos e ignorantes em relação ao nosso próprio poder. A ideia de que somos apenas um corpo combinada à crença de que somos superiores a tudo é o que sustenta a indiferença diante da destruição do planeta e o ceticismo em relação à espiritualidade. Desconsiderando até mesmo as descobertas não tão recentes da física, continuamos cultivando uma visão estritamente materialista da vida. Enquanto indivíduos e sociedade, seguimos negando a existência de um espírito único que dá vida e interconecta todos os seres vivos e a natureza. Gente, sempre eu gosto de trazer, entre uma leitura e outra, aqui um pouco dessa questão da natureza. Porque eu também, depois que eu descobri que eu sou uma extensão da natureza, que a natureza que não só o alimento natural, como eu já falei aqui em outra oportunidade, quando eu estou doente, o médico diz que eu preciso me alimentar mais de forma natural, buscar mais as coisas naturais. Para me curar, não é só o alimento natural, mas a minha forma, como é que eu me relaciono com a natureza, com as plantas, com os animais. Outro dia eu estava aqui conversando com o meu esposo sobre a questão de filhos, né? E aí ele dizia, como é difícil, Lisana, criar filhos, né? E eu dizia, sim, muito difícil. Mas quando a pessoa decide, eu não quero ter filho,
Eu falo quem não tem nenhum filho, né? Por questão de decisão, não porque não posso por outro motivo. Mas quando eu decido, eu não quero ter um filho porque me dá trabalho, que o motivo é esse, eu estava então conversando com ele, que uma vida sem vida é uma vida sem graça. É uma vida sem trabalho, sim. É uma vida com menos trabalho, sim. Mas é uma vida sem vida. Uma casa, por exemplo, que não tem uma planta, não é obrigado ter um quintal, um jardim, não. Uma planta tem que ser dentro do meu quarto, na minha sala, na minha cozinha. Uma casa que é sem planta é uma casa diferente de uma casa quando você entra que você vê a planta, o verde, a vida, a rosa. Não é verdade? Eu, por exemplo, quando eu era pequena, eu queria muito ter um cachorro. E aí, de tanto eu aperrear minha mãe, pois tá bom, você vai ter o cachorro, mas quando ele fizer cocô, quando ele fizer xixi, é você quem vai limpar. Tem que dar banho no cachorro, tem que alimentar o cachorro, tem que dar água. Gente, eu acho que não passou 15 dias, eu não queria mais o cachorro. Esse cachorro era meu e do meu irmão. E aí eu disse, não, Anderson, pega esse cachorro pra ti que eu não quero mais. Não quis mais o cachorro, por quê? Porque ele ia me dar o trabalho, a responsabilidade de cuidar dele. Já pensou uma coisa dessa? E aí, quando acontece isso com os nossos filhos, tipo, hoje em dia é uma grande oportunidade da gente ensinar sobre a vida. Hoje eu percebo isso. E desse tempo pra cá, gente, eu não queria mais saber de animal na minha vida. De jeito nenhum, nunca mais criei um animal porque me dava trabalho. E fiquei meio que criando uma aversão contra os animais. Não, uma aversão do tipo, não que tinha pavor ao animal, mas que eu não queria porque o animal dava trabalho. E aí, graças a Deus, nesse, novo aprendizado aí da vida, de perceber que eu sou uma extensão dessa natureza, dos animais, das plantas e de tudo mais, eu consegui me reaproximar dos animais, em olhar para eles com mais carinho, com mais cuidado, com mais gentileza para os animais. E é super interessante como toda a relação da gente muda. E eu estava até querendo criar um cachorrinho aqui em casa. Mas eu confesso que eu sou uma pessoa de uma rotina bem ativa de trabalho. E aí eu digo, que horas que eu vou cuidar desse animal? Porque para deixar só a comida e a água, para eu chegar à noite cansada e não ter tempo nem de dar atenção, é melhor não fazer isso. Às vezes, quando a gente também planeja ter um filho, quando a gente pensa assim, a gente evita ou a gente para o expediente de trabalho para poder dar, em pelo menos um expediente, atenção ao nosso filho. Não é verdade? Para que a gente não deixe, só coloque esse filho no mundo, passe o dia com a babá, o dia com a avó, o dia, não sei, com a tia, com a vizinha, e eu só vou ver esse filho à noite, muitas vezes quando eu vou buscar ele já está dormindo. E aí eu não tenho coragem de parar, porque eu digo que eu preciso trabalhar para criar essa criança. E a gente sabe que é possível. Eu não estou dizendo ficar sem trabalhar, mas diminuir o ritmo, deixar aquele expediente, faz uma grande diferença. Porque se você coloca uma vida na sua casa, seja um ser humano, seja uma plantinha, seja um animal, a gente precisa dedicar nossa vida, sim. Ou então morre, não é verdade? Se não morre, fica mal cuidado, não é? A criança, por exemplo, começa a apresentar comportamentos rebeldes e começa a apresentar, outros tipos de comportamento, então, que fica chorando muito, qualquer coisa, porque está querendo chamar mesmo a atenção daqueles pais quando estão em casa. Se for a plantinha, ela começa a ficar feinha, vai ficando mais murchinha. Então, a forma dela me pedir atenção, coloca água, Lisana, eu estou precisando, me leva para o sol que eu estou dentro de casa. Assim também é a criança, assim é a planta e assim são os animais. E eu chego e ele começa a correr e ele começa às vezes a urinar na casa toda, em tudo quanto é canto, e eu vou lá e vou bater no animal. Será que essa seria a conduta correta? Será que ele não está chamando minha atenção? Então, quando a gente resolve criar vida, a gente tem que ter tempo de dedicar a nossa vida
para essa vida. Assim seja com quem for, seja no relacionamento com quem a gente vive. Se eu não consigo dedicar a minha vida, esse relacionamento morre, acaba. E aí, era isso que eu queria trazer hoje, a importância da gente se rever, se afirmar como natureza, como alguém que tem uma vida e que precisa doar um pouco dessa vida para outra vida que eu resolvo partilhar a minha, seja ela pessoa, seja ela planta, seja ela animal. Já nos ajuda muito a nos distanciar aí desse material, como diz aqui o Simprembaba, que a gente foca tanto e que atrapalha a nossa evolução. Então, que você desde já possa sim ensinar com a sua criança a cultivar uma planta, a cuidar de um animal, a cuidar da sua irmã, do seu avô, seja de que vida for. Não precisa crescer para aprender isso. É de pequenininho que a gente já começa assim, dentro da linguagem daquela criança, dentro do que ela pode aprender, eu posso sim começar a exercitar, a praticar, sim, esse exercício do bem, do que eu vim para fazer nessa vida. Antes que essa criança, pela nossa loucura do nosso dia a dia, a gente desconecte ela. E aí, depois de grande, ela precisa fazer assim, como nós, como eu, se conectar novamente, despertar novamente a nossa consciência. Gente, um beijo para vocês e até a nossa próxima leitura.